Que eu vos falo alto nesse 25 de janeiro de 2019, sexta-feira, graças a Deus. Hashtag pré-tribulacionismo. Estamos fazendo esta série de pontos no pré-tribulacionismo para construir um entendimento melhor sobre essa doutrina do Apocalipse. O Apocalipse, como vimos na pregação do estudo anterior, você pode ver aí do dia 24, nós vimos que o pré-tribulacionismo é uma doutrina do Apocalipse, não é uma doutrina de Darby ou de algum pastor batista, não. Ela já existia. Efraim o Sírio, bispo bizantino, em 370, nos 370 depois de Cristo, pouco depois da Igreja Apostólica primitiva. Portanto, vamos prosseguir nesse estudo hoje sobre a angústia de Jacó. Um ponto importante para o entendimento do pré-tribulacionismo é o conceito da angústia de Jacó, que está em Jeremias 30, capítulo 7. Capítulo 30, verso 7. Vamos ler em Jeremias 30, 7. Esse importante conceito da angústia de Jacó e que vai orientar o nosso entendimento sobre o Apocalipse e o pré-tribulacionismo. Jeremias foi um profeta de dores, de angústia. Jerusalém foi sitiada pela Babilônia e seus nobres foram levados ao cativeiro. Tudo isso foi profetizado por Jeremias. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois, tu, meu servo, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó tornará e descansará, e ficará insossegado, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor, teu quebrantamento é mortal e tua chaga é dolorosa. Portanto, Jeremias, ele conceituou a angústia de Jacó como um período de tribulação, mas também de salvação e conversão e de estabelecimento do reino de Davi em Jesus Cristo. Então, Jesus e Davi, que estará ressurreto nesta época, reinarão no milênio. Davi como símbolo do rei dos céus e da terra, e Jesus como rei do universo. É mais ou menos o que está aí em Jeremias 37. Ele profetiza Davi levantado. É impressionante isso. Ele profetiza a ressurreição de Davi. Ora, Pedro falou que Davi, a sepultura dele estava lá, ele não ressuscitou. Jesus ressuscitou. É um mistério de Deus, né, irmãos? No Salmo 118, 22, em Mateus 21, 42, a pedra que os edificadores rejeitaram, Deus a fez pedra principal, que era a pedra de tropeço de Israel, que foi na Páscoa do Calvário. Israel rejeitou o Messias na sua primeira vinda, mas não o rejeitará na segunda,
no meio da grande tribulação. Porque veja bem, Deus fez tudo conforme o seu desígnio, como disse Pedro no seu discurso. Portanto, na primeira vinda, Israel estava tranquilo, dominado pelos romanos, mas os romanos tinham um acordo com Israel. Tanto que aceitaram a sua sugestão de acusar e crucificar a Jesus Cristo, que nada tinha feito. Porém, na sua segunda vinda, Israel estará em grande aperto, com inclusive real perigo de extermínio. Esse real perigo é a angústia de Jacó, profetizado por Jeremias 37. E aquele dia são 7 anos de Daniel, do capítulo 9 ao 11, onde ele expõe aquela doutrina da semana, das 69 semanas, revelada pelo assessor principal de Deus lá, angelical, que é Gabriel. Não é? Gabriel trouxe essa revelação da libertação da angústia de Jacó na 70ª semana. Na 69ª é tirado o Messias, é cortado o Messias, é sacrificado o Messias de Israel, Jesus. E faltou uma semana para que a igreja fosse enxertada no Israel de Deus. E você veja bem que em Mateus 21, 42, Jesus cita Salmo 118, 22, dizendo que o reino de Deus será tirado dos fariseus e saduceus, mas veja, não será tirado de Israel, ele foi tirado dos saduceus e dos fariseus, porque os apóstolos são judeus, são de Jerusalém. Então Deus nunca tirou as suas promessas a Davi, nem a Abraão. E Pedro, numa outra ocasião, deu um testemunho: Deus levou meu espírito e eu vi a alma de Pedro coroada no céu. Portanto, Pedro tinha fios na barba, ruivos. Eu dou esse testemunho em outro vídeo. E Pedro era o principal, era descendente de Davi, que também era ruivo. Portanto, aí em Gênesis 26, 8, temos a expressão, aquele dia que Jeremias citou, naquele dia Jacó será salvo. Essa expressão dia, Yom, ela é genérica. Em Gênesis 26, 8, cita o caso de Abimeleque, que ele abrigou Isaac e Rebeca na época da seca, da segunda seca. Primeira de Abraão, segunda seca em Canaã. Pois bem, esse dia, como Isaac tinha passado muito tempo, o dia Yom, esse dia que Jeremias profetizou, é um dia genérico, pode ser várias coisas, pode ser um dia, pode ser uma semana, como foi então revelado por Daniel, que esse dia seria uma semana de angústia, principalmente a segunda metade dos 7 anos, 3 anos e meio, em que o anticristo tomará o templo, se dirá Deus e exigirá adoração. Isso aí é impressionante, porque esse anticristo vem da Turquia, né? Que é o pequeno chifre. É um estudo mais complexo para se entender a origem do pequeno chifre, mas chega-se a essa conclusão. Os scholars, ou seja, os professores do Antigo Testamento, nos dão esta conclusão. Esse pequeno chifre da Turquia será um país que é um país islâmico, que agora está aí, nós vemos aqui na fronteira do Brasil, o Erdogan se metendo com a questão da Venezuela, né? Esse pequeno chifre que vai vir desse lugar do Erdogan, Turquia, é islâmico e quer tomar Jerusalém. Ele já ameaçou 4 milhões de mártires. Então está aí o quadro da angústia de Jacó. Shalom Hashem falou: ao oferecimento da Igreja de Jesus.